O taoísmo quer lembrar às pessoas que todos poderiam viver juntos pacificamente se as pessoas apenas estivessem conscientes de como seus pensamentos e ações afetam a si mesmas, aos outros e a Terra. O taoísmo é uma religião e uma filosofia da China antiga que influenciou as crenças populares e nacionais. Ele está ligado ao filósofo Lao Tzu, que por volta de 500 anos antes de Cristo, escreveu o principal livro do taoísmo, o Tao Te Ching. O Tao Te Ching, ou O Caminho e Seu Poder, é uma coleção de poesias e ditos de cerca dos séculos 3 e 4 a.C., que orienta o pensamento e as ações taoístas. Embora se acredite tradicionalmente que o autor seja o filósofo Lao Tzu, há poucas evidências de que Lao Tzu tenha existido. Em vez disso, o Tao Te Ching poderia ser uma reunião de ditos anteriores de muitos autores. Lao Tzu às vezes é entendido como a imagem do Tao, ou de um deus, e recebe status de lenda. O Tao, ou Dao, é difícil de definir, mas às vezes é entendido como o caminho do universo, ou o caminho do meio. O taoísmo ensina que todas as criaturas vivas devem viver em um estado de harmonia com o universo e com a energia nele encontrada. Qi, ou Ji, é a energia presente e que guia tudo no universo. O Tao Te Ching e outros livros taoístas fornecem guias de comportamento e formas espirituais de viver em harmonia com esta energia. No entanto, os taoístas não acreditam nesta energia como um deus. Em vez disso, existem deuses como parte das crenças taoístas, muitas vezes introduzidas a partir de várias culturas encontradas na região hoje conhecida como China. Esses deuses fazem parte do Tao, como todas as coisas vivas. O taoísmo tem templos, mosteiros e sacerdotes que fazem oferendas, meditam e realizam outros rituais para suas comunidades. O Monte Laojun em Luoyang, província de Henan, China, é um local sagrado para os taoístas. Centenas de taoístas embarcam em peregrinações todos os anos junto com turistas de todo o mundo para ver este local espetacular. Uma das principais ideias do taoísmo é a crença no equilíbrio de forças, ou yin e yang. Estas ideias representam pares correspondentes, como claro e escuro, quente e frio, ação e inação, que trabalham juntos em direção a um todo universal. Os princípios Yin e Yang mostram que tudo no universo está conectado e que nada faz sentido por si só. O taoísmo tornou-se conhecido no século 8 d.C. como a religião da dinastia Tang. Nos séculos seguintes, existiu ao lado do budismo e do confucionismo, outra religião filosófica, o que deu origem ao movimento zen budista em larga escala, revolucionando todas as áreas sociais. No entanto, durante a tomada comunista em 1949, o taoísmo, o confucionismo e outras religiões foram banidos. Isto causou um declínio na prática do taoísmo na China. Muitos taoístas modernos vivem em Taiwan, embora as recentes reformas na China tenham aumentado o número de taoístas chineses. O taoísmo se desenvolveu a partir da religião popular do povo principalmente nas áreas rurais da China e se tornou a religião oficial do país durante a dinastia Tang. É, portanto, uma filosofia e uma religião. Enfatiza fazer o que é natural e seguir o fluxo, de acordo com o Tao, que pode ser entendido como uma força cósmica que flui através de todas as coisas. A filosofia cresceu a partir da observância do mundo natural, e a religião desenvolveu-se a partir de uma crença no equilíbrio cósmico mantido e regulado pelo Tao. A crença original pode ou não ter incluído práticas como a adoração dos ancestrais e dos espíritos, mas ambos os princípios são observados por muitos taoístas hoje e têm sido observados há séculos. O taoísmo exerceu uma grande influência durante a dinastia Tang, 618 a 907 d.C., e o imperador Xuanzong o decretou como religião oficial, determinando que as pessoas mantivessem os escritos taoístas em suas casas. Quando a dinastia Tang declinou, o taoísmo foi se misturando com o confucionismo e com o budismo, mas o taoísmo, por si só,
ainda é praticado em toda a China e em outros países. Conta-se que Lao Tzu era curador da Biblioteca Real do estado de Shu, e que era um filósofo natural. Lao Tzu acreditava na harmonia de todas as coisas e que as pessoas poderiam viver juntas facilmente se considerassem os sentimentos umas das outras apenas de vez em quando, e reconhecessem que seu interesse próprio nem sempre era do interesse dos outros. Lao Tzu ficou impaciente com as pessoas e com a corrupção que viu no governo, que causou tanta dor e miséria ao povo. E ficou tão frustrado com sua incapacidade de mudar o comportamento das pessoas que decidiu exilar-se. Ao sair da China pela passagem ocidental, o porteiro o deteve porque o reconheceu como um filósofo. O porteiro pediu a Lao Tzu que escrevesse um livro para ele antes de deixar a civilização para sempre e Lao Tzu concordou. Sentou-se numa pedra ao lado do porteiro e escreveu o Tao Te Ching, o livro do caminho. Ele parou de escrever quando sentiu que havia terminado, entregou o livro ao porteiro e atravessou a passagem oeste para desaparecer na névoa além. Se a história for verdadeira, o porteiro teria então copiado e distribuído o Tao Te Ching. Este livro não é de forma alguma uma escritura. É um livro de poesia que apresenta a maneira simples de seguir o Tao e viver a vida em paz consigo mesmo, com os outros e com o mundo em mudanças. Em vez de lutar contra a vida e os outros, podemos ceder às circunstâncias e deixar passar as coisas que não são realmente importantes. Em vez de insistir que estamos certos o tempo todo, podemos esvaziar-nos desse tipo de orgulho e estar abertos para aprender com outras pessoas. Em vez de nos apegarmos a velhos padrões de crenças e de nos agarrarmos ao passado, podemos curvar-nos a novas ideias e novas formas de viver. O Tao Te Ching provavelmente não foi escrito por Lao Tzu na passagem ocidental e pode nem ter sido escrito por ele. Lao Tzu provavelmente não existiu e o Tao Te Ching é uma compilação de ditos escritos por um escriba desconhecido. Se a origem do livro e o sistema de crenças se originaram com um homem chamado Lao Tzu, o próprio livro concordaria, e tudo o que importa é o que a obra diz e o que ela passou a significar aos leitores. Durante a Era Shan, a prática da adivinhação tornou-se mais popular através da leitura de ossos de oráculos que revelavam o futuro. A leitura dos ossos do oráculo levou a um texto escrito chamado I Ching de 1250 a 1150 a.C., o Livro das Mutações, que é um livro ainda disponível hoje que fornece ao leitor interpretações para certos hexagramas que supostamente contam o futuro. Como funciona o I Ching? Uma pessoa faria uma pergunta e, em seguida, jogaria um punhado de palitos de 1000 folhas em uma superfície plana, e o I Ching seria consultado para obter uma resposta à pergunta da pessoa. Esses hexagramas consistem em 6 linhas contínuas, chamadas linhas Yang, e 6 linhas quebradas, chamadas linhas Yin. Quando uma pessoa olhasse para o padrão que as varas de 1000 folhas faziam quando eram lançadas e depois consultasse os hexagramas do livro, teria a resposta. As linhas quebradas e contínuas, o Yin e o Yang, eram ambas necessárias para essa resposta porque os princípios do Yin e do Yang eram necessários para a vida. O pensamento Yin-Yang começou como uma tentativa de responder à questão da origem do universo. De acordo com o pensamento Yin-Yang, o universo surgiu como resultado das interações entre as duas forças opostas primordiais do Yin e do Yang. Como as coisas são vivenciadas como mutáveis, como processos que surgem e deixam de ser, elas devem ter tanto Yang quanto Yin. O mundo de coisas mutáveis que constitui a natureza só pode existir quando houver Yang e Yin. Sem Yang nada pode existir. E sem Yin, nada pode deixar de existir. Embora o taoísmo e o Tao Te Ching não tenham sido originalmente associados ao símbolo conhecido como Yin-Yang, ambos surgiram porque a filosofia do taoísmo incorpora o princípio e o pensamento Yin-Yang. A vida deve ser vivida em equilíbrio, como expressa o símbolo do Yin e do Yang. O Yin-Yang é um símbolo de opostos em equilíbrio.
escuro, claro, passivo-agressivo, feminino, masculino, tudo exceto o bem e o mal, a vida e a morte, porque a natureza não reconhece nada como bom ou mal e a natureza não reconhece uma diferença entre vida e não vida. Tudo está em harmonia na natureza, e o taoísmo tenta encorajar as pessoas a aceitar e viver esse tipo de harmonia também. Para o taoísmo, os seres humanos são inatamente bons e só precisam de um lembrete da sua natureza interior para perseguir a virtude sobre o vício. Não existem pessoas más, de acordo com os princípios taoístas. Apenas pessoas que se comportam mal. Dada a educação e orientação adequadas para a compreensão de como o universo funciona, qualquer pessoa poderia ser uma boa pessoa, vivendo em harmonia com a Terra e com os outros. De acordo com esta crença, o caminho do Tao está de acordo com a natureza, enquanto a resistência ao Tao não é natural e causa atrito. A melhor maneira de uma pessoa viver, segundo o taoísmo, é submeter-se a tudo o que a vida traz, e ser flexível. Se uma pessoa se adapta facilmente às mudanças na vida, ela será feliz. Se uma pessoa resiste às mudanças na vida, ela ficará infeliz. O objetivo final é viver em paz com o caminho do Tao e reconhecer que tudo o que acontece na vida deve ser aceito como parte da força eterna que une e move todas as coisas. Tudo isso lembra muito Logos, dos estoicos romanos como Marco Aurélio. Ele afirma que o Logos era uma força da razão e que nada que acontecesse de acordo com o Logos poderia ser mal. Apenas as interpretações das pessoas sobre o que aconteceu fizeram com que essas circunstâncias parecessem ruins. O taoísmo afirma a mesma coisa. Nada é mal em si mesmo, apenas o nosso interesse próprio nos faz pensar que alguns acontecimentos na vida são maus e outros bons. Na verdade, todas as coisas acontecem de acordo com o fluxo do Tao. E como o Tao é natural, todas as coisas são naturais. Ao contrário do budismo, que veio da Índia, mas se tornou muito popular na China, o taoísmo surgiu das observações e crenças do povo chinês. Os princípios do taoísmo tiveram um grande impacto na cultura chinesa porque vieram do próprio povo e foram uma expressão natural da forma como os chineses entendiam o universo. Por isso Osho, em suas palestras, dizia que o pensamento budista foi imediatamente reconhecido pelo pensamento do povo chinês, dando esplendorosa expansão ao Zen, que é então a mistura de taoísmo com budismo e confucionismo. O conceito da importância de uma existência harmoniosa de equilíbrio combina bem com a igualmente popular filosofia do confucionismo, também nativa da China. O taoísmo e o confucionismo estavam alinhados na sua visão da bondade inata dos seres humanos, mas diferiam na forma de trazer essa bondade à tona e levar as pessoas a agir de maneiras melhores e altruístas. A filosofia do taoísmo tornou-se uma religião das classes camponesas da dinastia Shan, que viviam em estreita colaboração com a natureza. Suas observações do mundo natural influenciaram sua filosofia, e uma das coisas que incorporaram foi o conceito de eternidade. A árvore que parecia morrer voltou à vida na primavera e a grama cresceu novamente. Eles concluíram que quando as pessoas morriam, elas iam para outro lugar onde continuavam a viver, e não simplesmente desapareciam. Todos os ancestrais que já morreram ainda vivem em outro lugar e na presença dos deuses. Os confucionistas acreditavam neste mesmo conceito e reverenciavam os seus antepassados como parte das suas práticas diárias. O culto aos ancestrais tornou-se parte dos rituais taoístas, embora o Tao Te Ching não o apoie totalmente, e uma reverência pela natureza e pelos espíritos da natureza, muito semelhante ao shintoísmo do Japão, passou a caracterizar as observâncias taoístas. Embora o taoísmo e o confucionismo sejam muito semelhantes em muitas crenças fundamentais, eles são diferentes em aspectos significativos. A recusa em participar de ritos e rituais estritos diferencia dramaticamente o taoísmo da filosofia de Confúcio.
Confúcio defendeu ritos e música para que os desejos e emoções pudessem ser desenvolvidos e regulados, pois é aí que reside o desenvolvimento da humanidade. Para Lao Tzu, os esforços para desenvolver e regular os desejos e emoções pareciam artificiais, tendendo a interferir na harmonia da natureza. Em vez de organizar e regular as coisas para alcançar a perfeição, Lao Tzu defendia deixar as coisas funcionarem naturalmente até a sua perfeição. Isto significa apoiar todas as coisas no seu estado natural, permitindo-lhes transformar-se espontaneamente. Para Lao Tzu, quanto mais regulamentações se exigia, mais difícil se tornava a própria vida e a vida dos outros. Se relaxássemos as regras e regulamentos artificiais que deveriam melhorar a vida, só então descobriríamos que a vida se autorregula naturalmente e entraríamos no ritmo do Tao que atravessa e regula, liga e libera todas as coisas naturalmente. Os rituais da prática taoísta foram influenciados pelas práticas budistas e confucionistas, de modo que, nos dias de hoje, são por vezes bastante elaborados. Este é um afastamento interessante do entendimento taoísta usual de seguir o fluxo, e não se preocupar com regras externas ou práticas religiosas elaboradas. Os rituais taoístas preocupam-se em homenagear os ancestrais de uma vila, comunidade ou cidade, e o grão-mestre invocará os espíritos desses ancestrais enquanto o incenso queima para purificar a área. A purificação é um elemento muito importante em todo o ritual. O espaço comum da vida cotidiana deve ser transformado em espaço sagrado para convidar a comunhão com os espíritos e os deuses. As famílias taoístas têm seus próprios altares privados, onde as pessoas rezam e honram seus ancestrais, assim como os espíritos domésticos e os espíritos de sua aldeia. O taoísmo incentiva o culto individual no lar, e os rituais e festivais são eventos comunitários que unem as pessoas, mas não devem ser equiparados a práticas de culto de outras religiões, como frequentar a igreja ou o templo. A maioria dos taoístas praticam em casa sem nunca ter participado de um festival. Durante a dinastia Tang, o taoísmo tornou-se a religião oficial sob o reinado do imperador Xuanzong porque ele acreditava que isso criaria um equilíbrio harmonioso em seus súditos, e por algum tempo, ele estava correto. O governo de Xuanzong ainda é considerado um dos mais prósperos e estáveis da história da China e o ponto alto da dinastia Tang. O taoísmo foi nomeado religião oficial várias vezes ao longo da história da China, mas a maioria preferiu os ensinamentos de Confúcio, ou, às vezes, do budismo, provavelmente por causa dos rituais dessas crenças que fornecem uma estrutura que falta ao taoísmo. O florescimento da religião é justamente quando ela acontece sem rituais. Embora o surgimento dos rituais é normal em qualquer sociedade com o passar do tempo. O futuro das religiões e da humanidade consiste em transcender os rituais e florescer a consciência. É exatamente o objetivo do Zen, uma manifestação atual e integralmente passível de ser compreendida pela sociedade moderna, mantendo vivo tudo que o taoísmo representava em seus tempos de auge. Para mais conteúdo exclusivo, por favor, leia na descrição e comentários. Obrigado.